Vamos dar sequência aos nossos estudos. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 5. Vamos sequenciar a partir do item 99. Ainda estamos estudando a questão da tangibilidade. Vamos fazer uma leitura e comentar. O item 99. Este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular, e é que certos médiuns não o obtêm senão no estado sonambúlico, o fenômeno da tangibilidade, que é o que foi tratado anteriormente. E isso se explica facilmente. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes, dos quais fomos testemunhas. As questões seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas se ressentem, por vezes, de sua insuficiência. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e que as completou com observações muito judiciosas. Um é o artesão, o outro o sábio, e a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. Já nessa leitura, a gente vai destacar Kardec se colocar como testemunha visual dos fenômenos. Ele viu, presenciou o fenômeno acontecer. É mole. E aí é aquela história. Kardec fez de tudo para que a gente tenha à nossa disposição todas as argumentações necessárias para o nosso esclarecimento. Ele, além de perguntar ao espírito, ele pediu também a opinião de Erasto. E é interessante o desenrolar dessas questões. Vamos seguir. Primeira pergunta, primeiro item, ele coloca assim: ele se dirige ao espírito que promoveu os transportes. Rogo-vos nos dizer por que o transporte que fazeis não se produzem senão no sono magnético do médium. E a resposta do espírito foi: isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está dormindo, poderia igualmente produzi-los no estado de vigília com outro médium. Item 2, a segunda pergunta de Kardec. Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos e por que excitais a cobiça do médium, irritando seu desejo de obter o objeto prometido? E o espírito respondeu: esse tempo me é necessário a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, não é frequentemente senão para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula, que era a médium. E aí a nota de Erasto. O espírito que respondeu não sabia mais. Não se rende conta do motivo dessa cobiça que aguilhou instintivamente, sem compreender-lhe o efeito. Queria divertir, ao passo que, em realidade, provoca, sem disto se aperceber, uma maior emissão de fluido. É a consciência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontânea, sobretudo com certos médiuns. Deve excitar a parte
nervosa do médium, e isso promove a exalação de maior quantidade de fluido. Pergunta número 3. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médiuns com mais facilidade e prontidão? E o Espírito respondeu: a produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e não poderia se produzir senão com naturezas correspondentes. Pela prontidão, o hábito que adquirimos correspondendo frequentemente com o mesmo médium nos é de um grande socorro. Aqui entra a sintonia da frequência vibratória entre o médium e o espírito. Pergunta 4. A influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? E o espírito respondeu: quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo. Mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Essa resposta a gente vai associar à questão das reuniões mediúnicas que às vezes são feitas em público, sem uma seleção adequada das pessoas que participarão do fenômeno mediúnico. Se as pessoas que estão participando da reunião não estiverem em sintonia, não estiverem de acordo, poderão atrapalhar a reunião ou a ocorrência do fenômeno mediúnico que se propõe à reunião. Por isso que Kardec orienta que seja feita em reservado. Pergunta 5. Onde foste buscar as flores e os confeitos que haveis transportado? E ele respondeu: as flores apanho-as nos jardins onde me aprazem. E Kardec faz a pergunta número 6. E os confeitos? O confeiteiro terá se apercebido de sua falta? E ele respondeu: apanho-os onde quero. O confeiteiro nada notou, porque coloquei outros em seu lugar. Aí Kardec faz a pergunta número 7. Mas os anéis têm um valor. Onde os tomaste? Isso não prejudicou aquele de quem os tirastes? E o Espírito respondeu: apanhei-os em lugares desconhecidos a todos, de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo. Erasto faz uma nota às respostas do Espírito que fez os transportes. Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente, em razão da capacidade do Espírito que respondeu. Sim, pode nisso ter causado um mal real, mas o Espírito não quis passar por ter subtraído alguma coisa. Um objeto não pode ser substituído senão por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tinha a faculdade de substituir um objeto com o que toma, não teria motivos para tomá-lo e deveria dar àquele que serve para substituir. Quer dizer, se o espírito pode fazer um anel e colocar no lugar do que ele ia tirar, ele poderia fazer o anel aparecer na sala onde ele estava materializando. Por isso a resposta não está ajustada. Kardec faz a pergunta número 8. É possível trazer flores de outro planeta? Não. Isso não é possível, é a resposta do Espírito. E aí, a resposta de Erasto. Uma pergunta a Erasto. Outros espíritos teriam esse poder? E Erasto responde: não. Isso não é possível em razão do meio ambiente.
Kardec faz uma outra pergunta, a pergunta número 9. Poderias transportar flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? E o Espírito respondeu: desde o momento que estejam na Terra, eu o posso. Pergunta número 10. Os objetos que transportastes, poderias fazê-los desaparecer e trazê-los de volta? E ele respondeu: assim como os trouxe, posso levá-los à minha vontade. A pergunta número 11. A produção do fenômeno do transporte causa-vos alguma dificuldade, um embaraço qualquer? E ele respondeu: não nos causa nenhuma dificuldade quando para isso temos permissão. Poderia causar-nos, e muito grande, se quiséssemos produzir esses efeitos sem estarmos para isso autorizados. Essa resposta, com certeza, nos diz que ele deve ter conversado com espíritos superiores a ele para poder fazer esses transportes todos, e que foram muitas coisas. E aí Erasto faz um comentário à resposta. Não quer admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. E aí Kardec faz uma pergunta ao Espírito: quais são as dificuldades que encontrais? E ele responde: nenhuma outra, a não ser as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. E aí Kardec faz a pergunta número 13. Como transportais o objeto? Os prendeis com as mãos? E ele respondeu: não, nós o envolvemos em nós. E Erasto faz um comentário a essa resposta. Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médio, e é nessa combinação que ele esconde e transporta o objeto, motivo do transporte. Não é, pois, justo dizer que o envolve nele. E aí Kardec faz a pergunta 14. Transportarias com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? E ele respondeu: o peso não é nada para nós. Transportamos flores, porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. Erasto faz um comentário a essa resposta. É justo. Pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós está anulada para ele. Mas ainda aqui não se rende conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência, de onde se segue que se o espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente é porque não encontra no médio ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Kardec faz a pergunta número 15. Algumas vezes, há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada, e que seriam obra dos espíritos? E ele respondeu: isso acontece muito frequentemente, com mais frequência do que pensais. E isso poderia ser remediado pedindo ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. Pergunta 16. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devidos à ação de certos espíritos? E ele respondeu: vossos dias estão repletos desses fatos que são
que não compreendeis, porque não os haveis sonhado, e que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. Erasto faz um comentário a essa resposta. Não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade, mas crede na sua influência oculta, constante, que faz nascer ao vosso derredor 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, de vossa existência. Essa resposta de Erasto complementa aquela resposta número 459 do Livro dos Espíritos, que eles interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Ele diz aqui que os espíritos podem criar incidentes em nossas vidas. Aí vem a pergunta 17. Entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelos espíritos. Quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal? E o espírito respondeu: não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Kardec continua e faz a pergunta 18. Como introduziste estes objetos outro dia, pois o quarto estava fechado? E ele respondeu: se entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância, quanto a vos dizer mais, isso não é explicável. E Kardec faz a pergunta 19, dando sequência à sua interrogação. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis um instante antes? E eis a resposta dele. Retirei a matéria que os envolvia. E aí entra Erasto para dar um complemento a essa resposta. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tomado, metade do perispírito do médium, metade do perispírito que opera, do espírito que opera. E Kardec faz a pergunta número 20 a Erasto. Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado, em uma palavra. O espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria? E Erasto responde: esta questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornado invisível, esse objeto pode transportá-lo quando quiser, e não apartar-se dele, senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos. Como não introduzimos, senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que seja, mas é somente neste caso. E aí, Kardec faz uma nota. Veja-se adiante para a teoria da formação espontânea dos objetos, o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Essa última questão é complexa, realmente, merece nossa reflexão, quando ele diz aqui que o objeto ele não é penetrável, que ele não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Esse é um ponto colocado de bastante profundidade que necessita
nosso aprofundamento. Associando a essa leitura, eu tenho aqui dois textos de duas revistas espíritas, 1859 e 1860, que foi de uma evocação feita a um espírito, e Kardec fez alguns questionamentos a esses espíritos. E tem uma pergunta aqui que é interessante. A pergunta número 8, do artigo chamado O Espírito de um lado e o Corpo do outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. É um participante da Sociedade Espírita de Paris que combinou com Kardec que quando ele tivesse dormindo ele podia ser evocado, e assim fez. E sendo evocado, ele respondeu as perguntas. E essa pergunta número 8 tem a ver com o nosso tema, porque a pergunta é a seguinte. Pergunta 8. O estado em que estais é semelhante ao de um sonâmbulo? O companheiro está dormindo e ele foi evocado. Então, o espírito está em desdobramento através do sono. E Kardec pergunta se essa situação é semelhante ao do sonâmbulo. Que, como nós vimos aqui, o espírito diz que para ele é uma situação adequada, boa para fazer os transportes. E o espírito encarnado em desdobramento respondeu: não inteiramente. Meu corpo dorme, quer dizer, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades orgânicas estão modificadas e anuladas. Então, nessa resposta, ele coloca para nós uma situação de que o sonâmbulo ele tem as suas funções orgânicas modificadas. Talvez por isso dê a condição de o espírito desencarnado utilizar os seus fluidos para fazer o transporte. E aqui a outra questão que me chamou a atenção é do artigo Cenas da Vida Particular Espírita. Kardec está fazendo as evocações dele na Sociedade Espírita e ele faz uma pergunta. 9. Por que acaso vieste até mim? E o Espírito respondeu: o acaso, se quiseres, mas antes creio que foi meu bom gênio que me impeliu para ti, porque tenho a ideia que ambos ganharemos renovado conhecimento. Ele estava aqui ao teu lado, com teu vizinho, ocupado em considerar os quadros, não quadros de igreja. De repente, percebi-te e vim. Vi-te ocupado em conversar com um espírito, quis misturar-me na conversa. E aí, Kardec faz outra pergunta. Mas, por que respondeste às perguntas que eu fazia a um outro espírito? Isso não é de um bom companheiro. E o espírito respondeu: estava na presença de um espírito sério, que não me parecia disposto a responder. Respondendo por ele, acreditava fazer-lhe o estilo, mas isso não saiu bem. Quis, não dizendo a verdade, fazê-lo falar. E Kardec faz a outra pergunta: mas isso é muito mal. Por que poderia resultar em coisas deploráveis se não me apercebesse da fraude? E a resposta dele foi: sempre sabê-lo-ias, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Diga-me um pouco, como entraste aqui? E o Espírito disse: bela pergunta. É que temos necessidade de pedir o cordão? E Kardec faz a outra pergunta: podes, pois, ir por toda parte,
entrar em qualquer parte? E a resposta, mas, sem ainda dizer, atenção, não somos espíritos por nada. Kardec faz a outra pergunta. Creio, entretanto, que certos espíritos não têm o poder de entrar em todas as reuniões. E o espírito respondeu, será que por acaso creis que a sala é um santuário e que sou indigno de nela penetrar? E Kardec faz a outra pergunta. Responda seriamente a minha pergunta e nada de maus gracejos. Peço-te, vês que não estou com humor para suportá-los e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. E o espírito respondeu, há reuniões de espíritos onde nós, os João Ninguém, não podemos penetrar. Isso é verdade. Mas são os espíritos superiores que nos impedem, e não vós, outros homens. Aliás, quando vamos a alguma parte, sabemos muito bem calar e nos mantermos à parte quando é preciso. Escutamos, e se isso nos aborrece, vamos-nos dali. Ah, aqui não tens o ar de encantado com a minha visita. Então, vejam só. Nós estamos vendo, e como é interessante estudarmos detalhadamente as obras de Kardec, que Kardec vivenciou, esteve presente a ocorrência de transportes de flores, de bombons, de anéis. E Kardec dialogou com esses espíritos para que recebesse informações a respeito de tudo aquilo. Nessas leituras que eu fiz da Revista Espírita, ele mostra, na primeira leitura, que o sonâmbulo ele está numa condição diferenciada. As suas funções físicas são alteradas quando ele está nessa condição. E a outra questão que me chamou a atenção é que os espíritos eles estão ali e que os espíritos superiores permitem que ele se infiltre nas conversações, com o objetivo, logicamente, de deixar a lição, o ensinamento. É tanto que Kardec faz as indagações e ele diz algo que é interessante a gente refletir. Você pensa, por acaso, que aonde a gente não entra é porque vocês, homens, impedem? Ele está dizendo que os espíritos só não entram em determinados lugares quando os bons espíritos, os superiores, os que têm condição, realmente bloqueiam o acesso desses espíritos. Não somos nós que não permitimos a entrada dos espíritos nas nossas reuniões. São aqueles que coordenam, que protegem os nossos trabalhos. Os espíritos realmente superiores, que, vendo nossos objetivos, nossa boa vontade, nossa intenção sincera de aprendermos e servir, que nos cercam de cuidados e não permitem que determinados espíritos aconteçam entrar e atrapalhar as nossas reuniões. É como se demonstrasse para nós que a gente precisa entender que ainda somos pequeninos para achar que temos todo o domínio. E necessário é, para nós, levarmos em consideração os alertas dados para que nós cuidemos com profundidade das nossas vibrações mentais. Peço desculpas que houve uma interferência aí por parte do Black, tal, mas nós encerramos esse capítulo. Eu fechei agora para deixar um tempo para que haja perguntas e a gente possa trocar ideias. Marta, devolvo a palavra a você que coordena a nossa reunião. Ok, seu Inácio, obrigado. Esse tema realmente é muito interessante, essas questões da materialização, transporte de objetos,
E ficou um bom tempo aí, pessoal, para vocês questionarem o seu Inácio, fazerem perguntas relacionadas ao tema, curiosidades que vocês queiram tirar. Fica à vontade, só... Seu Inácio, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei prestando atenção na primeira parte que o senhor falou, essa questão que eles podem causar incidentes, né? Assim, como podem fazer materializações, ou seja, causar incidentes que podem atrapalhar a gente. E eu fiquei pensando assim, que se é possível também causarem problemas, incidentes a ponto de provocar acidentes graves e até mesmo o desencarne da gente, de pessoas, de encarnados? Esse é o objetivo deles, certo? Precisamos entender o seguinte: essas ocorrências, elas se dão por espíritos ainda inferiores. Então, a grande sacada da doutrina espírita é mostrar para nós, os encarnados, que os desencarnados influenciam na nossa vida. A gente não estava nem ligando para isso. Com a doutrina espírita, fica claro, e a gente está vendo aqui, que eles interferem na nossa vida. Ora, veja só, o espírito é capaz de tirar um anel da sua gaveta e trazer aqui para a minha sala. E é capaz de colocar outro no lugar. Veja só do que ele é capaz. Claro, e foi dito aqui, que tudo isso ocorre com a permissão dos bons espíritos. Algo é necessário para que isso aconteça. Portanto, veja só, eu vou dirigindo e eu saí de determinado lugar e não saí muito satisfeito. Saí irritado com alguém. Logicamente, essa minha irritabilidade vai promover o acesso a um irmão que me quer o mal. E aí ele começa a influenciar. Rapaz, você realmente... Ele começa a acrescentar mais energia à minha irritabilidade. E ele vai chegar, ele vai fazer com que eu chegue a um ponto de eu simplesmente me descuidar, tirar minha atenção do que eu estou fazendo, que é dirigir e promover um acidente. Não foi ele que me matou, mas ele promoveu o meu desequilíbrio mental, favorecido por mim, e aí eu promovi o acidente em que eu posso sofrer, inclusive a morte. Claro que isso tem toda uma estrutura, porque não é à toa, não é o que... A gente está vendo aqui que os bons, porque nós também temos o nosso anjo protetor ao nosso lado. Então, a gente precisa entender que é possível. Agora, claro, nós estamos vendo aqui coisas que ocorreram, porque, na atualidade, nós não estamos mais fazendo reuniões para que os espíritos façam transportes. Mas fica claro que é possível. E que algumas coisas que desaparecem podem ser os espíritos que façam. Determinadas pancadas, pode ser a influência dos espíritos. Ainda pode acontecer, porque faz parte da lei. Então, a gente precisa entender que a irritabilidade, eu agrido fulano, isso pode ser promovido por esse espírito que está ao meu lado. Mas precisamos entender que a responsabilidade é minha, porque eu preciso trabalhar o meu controle. Eu tenho que estar no meu domínio. Eu tenho que aprender que eu não posso ferir o meu semelhante. Portanto, eu não posso agredir aquele porque simplesmente eu não fiquei satisfeito com o que ele disse ou com o que ele fez. Quando eu passo a perder o controle, aí eu já realmente me deixei conduzir por aqueles que estejam ao meu lado. Se os espíritos interferem muito mais do que a gente imagina, se na maioria das vezes são eles que nos conduzem,
São eles que nos influenciam. Por isso que, com a doutrina espírita, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque se eu me irritar e fizer um mal à minha esposa, isso vai ser um peso imenso, porque eu já sei que eu não devo fazer isso com ninguém. Então, essa novidade que vem para a humanidade desde 1857 realmente nos responsabiliza muito mais. Porque agora a gente sabe, não tem desculpa, não posso colocar a culpa em ninguém. A culpa é minha, porque meus atos têm que estar sob meu controle. Se é a cada um, segundo as suas obras, tudo o que eu faça, a repercussão dos meus atos vai ser colocado na minha conta. E como nós estamos aqui, agora, buscando o conhecimento da doutrina dos Espíritos, com certeza a gente está elevando o nosso padrão e fugindo dessa influência. Não tenho a menor dúvida. Foi o que vocês mesmos demonstraram ontem para nós, com o depoimento de vocês. Vocês avançaram, vocês evoluíram em níveis vibratórios e mentais. Que é isso que a gente tem que fazer. Esclareceu? Ok, Cris? Pô, é isso. Tá entendido aí? E aí, Val? Sou Inácio. Perfeitamente, obrigado, senhor. Sou Inácio, me diga uma coisa. O período de um desencarne para um espírito chegar em um momento que ele já tenha condições de vir para dar uma mensagem, uma preparação dele para a evolução espiritual. Ele demora, assim, mais ou menos daqui para nós, quanto tempo? Senhor? Do desencarne dele? Isso é bem relativo. E a gente vai ver nas cartas de Chico Xavier. Chico Xavier tinha as suas reuniões, as suas sessões, onde ele escrevia cartas para as mães que iam para a reunião. Tinha pessoas lá que tinham perdido o filho há 10 anos, há 5 anos, há 3 meses. E havia filhos daquelas mães que já podiam escrever. E haviam outros, e isso está na narrativa, que transmitia para o espírito que podia se comunicar, porque ele não estava na condição de se comunicar. Como é que acontecia? Eu, o espírito desencarnado, escrevia assim: olha, fulano de tal está aqui, e eu vou escrever porque ele não está em condições ainda de dar a sua mensagem. E me pediu para dizer à mãe dele, fulano de tal, que ele está evoluindo, que ele está se trabalhando, que ele está conhecendo a sua própria realidade. Então, no estudo, quando a gente vai observar, a gente percebe que as lições são muitas, porque havia fila atrás de Chico para dar as mensagens. E haviam aqueles que podiam escrever e os que não podiam pedia para que aquele que pudesse escrever, escrevesse alguma coisa para a mãe dele. Então, veja só, se eu não conhecesse nada da doutrina e morresse agora, eu ia passar 500 anos para dar uma mensagem. Com o conhecimento que eu tenho, se eu morrer, eu acho que só vai ser preciso 250. Então, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se preparando para esse novo mundo. Então, o nosso momento de aflição, de adaptação à nova residência, vai ser menor. Olha, a coisa é tão interessante que tem uma colocação feita numa revista espírita que diz o seguinte: como é que a humanidade evolui?
ele diz que é assim. O espírito que vivenciou inúmeras reencarnações e que se encontra na erraticidade, evoluindo, aprendendo. Quando ele reencarna, ele traz com ele os conhecimentos das vidas anteriores, mais a evolução na erraticidade. É assim que a humanidade evolui. Então, a gente aprende nos dois planos, desde que a gente realmente deseje. Então, como a gente despertou agora, como a gente está realmente buscando conhecer a vida espírita, aí a gente já sai daqui melhor. Com certeza, a gente vai mais facilmente ter condições de dar uma mensagem. Esclareceu um pouco? Beleza, senhor. Beleza. Obrigado. Seu Inácio, boa noite a todos. Boa noite. Quando o senhor falou, né, na última pergunta aí, em relação até que nas reuniões, né, os espíritos mais superiores, se eles podiam adentrar, né? E aí isso vai da questão da autorização dos espíritos superiores. Em relação a essa influência, quando a gente vai dormir à noite, essa influência dos espíritos inferiores também funciona do mesmo jeito? Porque a pergunta, não sei se já aconteceu com outras pessoas, às vezes a gente vai dormir, digamos assim, tem um sono normal, às 8 horas, assim, que dá para descansar, mas você já acorda irritado, assim, como se tivesse tido alguma influência, alguma batalha noturna, eu não sei explicar, como também, às vezes, você acorda com aquele corpo todo dolorido, quando tivesse feito alguma coisa. E aí, quando a gente passa a conhecer um pouquinho da doutrina, eu acho que todo mundo, quando acorda hoje em dia, a primeira coisa que faz já é orar, né? Pelo menos assim, eu aprendi isso e tem funcionado. Mas já aconteceu comigo várias vezes, assim, de acordar, parece que eu tinha trabalhado a noite toda, como também já acordei irritada. Existe essa possibilidade de a gente ser influenciado, passar por esses processos durante a noite? Eu tenho certeza que a turma toda está lá esperando. Porque eles sabem que na hora que eu vou dormir, eu vou para o outro lado. Então, a galera está toda lá me esperando. Acontece o seguinte, a gente aprendeu que, como a gente está falando, como eu falei para a Val, nós estamos aqui nos preparando para o mundo espiritual, na morte. O sono é uma morte. Então, todas as noites, nós temos que nos preparar para essa morte. Como é que eu faço? Faço 10 horas, 11 horas, meia-noite, hora que for. Bom, agora, eu já tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, já fiz, agora eu vou dormir. Eu já pensei 1000 coisas, já fiz planos, agora eu vou dormir. Aí, a partir desse momento, eu faço a minha oração de agradecimento para que eu possa dormir. Então, eu vou pedindo para que, indo para o mundo espiritual, eu possa ir em condições de ser colocado numa classe de estudos, num ambiente de trabalho, onde eu possa servir. Então, eu vou me conduzindo. E o que é que acontece? Se eu acordei cansado, isso é, para mim, uma corroboração da realidade das ações do espírito fora do corpo. Porque se eu estava numa cama fofinha, todo enrolado, todo relaxado, não tem como o meu corpo amanhecer quebrado, doído. Que exercícios eu fiz para amanhecer todo dolorido? Então, talvez eu precise dessa confirmação. E outra coisa, consideremos o seguinte,
Eu não tenho dúvida de que vocês já estão participando de trabalhos quando se desdobram através do sono. E talvez a gente vá a ambientes pesados. E a gente se ressinta disso. Mas se você mesmo observar, rapidamente você retoma o seu controle. Se permanece durante o dia inteiro, algo está errado, eu preciso me trabalhar. Então, 2 pontos que, na minha opinião, são interessantes. Eu entender que a hora do sono é para dormir, não é para resolver problema, é para a gente agradecer a oportunidade que teve durante o dia e pedir a condição de ir para um lugar onde a gente possa estudar, aprender ou servir. Aí a gente vai, com certeza, estar em paz. Se eu saio através do sono, em total desequilíbrio, se eu tive um dia de conflito, o que é que acontece? Eu vou sair com as vibrações desequilibradas. E eu vou, como encarnado, na dimensão do sono, eu vou estar desencarnado na mão dos espíritos que querem me perturbar. Então, se eles me influenciam aqui, acordado, eles podem me influenciar dormindo, se eu for para lá também irritado. Portanto, eu não posso adormecer com minha mente em desequilíbrio. Aliás, as nossas mentes não podem estar em desequilíbrio em momento algum, porque não é salutar para nós. A gente tem que estar bem sempre. É isso que a gente está aqui aprendendo. A não mais se irritar com nada. É fácil? Cada um vai analisar. Mas a gente tem que se trabalhar. Porque é aquela história. Vocês mesmos estão vendo os resultados que vocês estão adquirindo. Então, é salutar e é proveitoso. Porque é para isso que veio a doutrina espírita. Para que a gente se harmonize. Não tem por que a humanidade estar nesse conflito. Lamentavelmente, ainda tem irmãos que estão no nível da selvageria. É preciso que a gente ore por eles. Mas a gente tem que estar nesse meio, mas em equilíbrio. E, se a maioria está em desequilíbrio, no plano físico, imagine no plano espiritual. E como é que eu vou para esse plano espiritual, no meu sono, também em desequilíbrio? Fica ruim. Eu vou estar no grupo que está em desequilíbrio. Ajudou? Sim, esclareceu. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, mais alguém? Está se aproximando do final já. Mais alguma pergunta? Bem, pelo jeito não, seu Inácio. Pelo jeito não temos mais nenhuma pergunta, né? O pessoal está satisfeito com as colocações. E vamos chegando ao final da aula de hoje. Sobre esse tema, e esse tema de mediunidade, ele sempre mexe com a gente, né? Ele sempre nos aguça as curiosidades, e essa vivência com o plano espiritual. E vocês podem ter certeza que a influenciação que a gente recebe no momento que a gente se despreende, no momento que a gente descansa o corpo, elas chegam a situações que vocês nem imaginam. Porque o que eu passo e que eu já passei com relação a isso são situações bastante pesadas, e acordar realmente esgotado, parece que eu subi uma montanha e desci. Mas é como o senhor Inácio falou, esse esgotamento, igual que você faz a prece, que você se harmoniza, ele passa totalmente. Quando você permanece com esse mal-estar, essa situação, essa raiva que às vezes a gente pode sem saber, é porque algo está de errado. Porque aqueles que não querem que a gente continue nesse trabalho,
eles vão buscar exatamente os nossos pontos fracos. Então, se ele percebe que você é um cara que é ciumento, se você percebe que a mulher é ciumenta, ele desperta no seu sonho situações que você, quando acorda, acha que aquilo é real. Ele leva você e cria situações para que você acorde irritado com o seu companheiro, como se você realmente tivesse presenciado coisa parecida, né? E não só comigo, vai acontecer com minha esposa, dela acordar e ficar meio transtornada o dia e não saber o que era, e ela diz, não, eu sonhei que você estava fazendo isso, aquilo, outro. E você tem que trabalhar tudo isso. Então, assim, eles são bem espertos, né, seu Inácio? Com certeza. É super interessante, e a gente precisa refletir, e as lições da vida vão ajudando. Na mesa mediúnica, você às vezes recepciona uma entidade que ela sofreu uma perfuração de uma faca, de uma lança, de uma espada, e você sente aquela coisa penetrando você. Você sente essa dor. Lógico que não no nível real, mas a gente partilha e a gente sente aquilo. Quando você encerra todo o trabalho, você às vezes se ressente um pouco, e enquanto você está trocando ideias ali, a espiritualidade vai aliviando você daqueles fluidos, porque você estava vinculado à entidade. Então você estava sentindo, você estava recebendo as mesmas vibrações dessa entidade. E aí o que acontece? Você vai ter que deixar isso ir se desprendendo. Então, essas situações que a gente vivencia na mediunidade, se eu estou no mundo espiritual através do sono, quando eu desperto eu posso trazer resquícios dessas energias em que eu estive envolvido. Mas isso vai se desprendendo, e aí a oração ajuda a eliminar isso aí, para que eu volte à minha normalidade, porque não é possível que, fazendo bem, eu receba o sofrimento como paga. Então a gente vai, com o tempo, a gente vai entendendo e vai se ajustando a essas situações de uma forma melhor. Tudo graças aos ensinamentos da doutrina. Por isso a gente tem que buscar o conhecimento nas bases que realmente pode instruir, para que a gente não aprenda de forma diferente. Porque é tão simples, cabe a nós apenas vivenciarmos isso aí. Então, a gente está vendo que é uma realidade. A doutrina é uma realidade. Portanto, vamos fazer a nossa parte. Está mais fácil agora.